Irmãos e irmãs em Cristo, hoje o Evangelho nos coloca diante de uma das perguntas mais profundas e desafiadoras que um ser humano pode fazer a si mesmo. Bom, o que vale a pena deixar para trás? Pedro, com aquela sinceridade tosca e corajosa que o caracteriza, se aproxima de Jesus e diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Não é uma queixa, não é um lamento, é uma declaração de amor. É o grito de quem encontrou o tesouro escondido no campo e alegre vende tudo quanto tem para comprá-lo. Mas Pedro, como nós, precisava ouvir a resposta. E Jesus, com aquela ternura divina que nunca deixa de surpreender, responde com uma promessa que ecoa através dos séculos. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste tempo. Meus queridos, não nos enganemos. Jesus não está prometendo uma vida de conforto material. Não está dizendo que segui-lo é fácil. Pelo contrário, ele mesmo acabara de dizer ao jovem rico que deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres, e o jovem triste afastou-se porque tinha muitos bens. Quantas vezes, como aquele jovem, nós também afastamo-nos? Quantas vezes preferimos segurar com as duas mãos aquilo que temos, nossos planos, nossas seguranças, nossos pequenos ídolos, em vez de abrir a mão para receber o que Deus quer nos dar? Pedro e os demais apóstolos fizeram diferente. Eles deixaram as redes, os barcos, as famílias, as expectativas de uma vida tranquila em Cafarnaum. Deixaram o conhecido para mergulhar no desconhecido. Deixaram a segurança para abraçar a aventura da fé. E aqui está o mistério que nos emociona. Jesus promete 100 vezes mais. Mas observe bem, ele não promete 100 vezes mais do mesmo. Não promete 100 casas iguais a que se deixou, 100 pais iguais ao que se deixou. Não, ele promete algo muito maior, uma nova família, a família de Deus. Quando deixamos nossa pequena casa terrena para seguir Jesus, somos acolhidos na casa do Pai. Quando deixamos nossos afetos humanos, recebemos o afeto de uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo. Quando deixamos campos e posses, ganhamos o campo santo da Igreja, onde florescem o fruto do Espírito. E Jesus acrescenta algo que faz nosso coração pulsar, e, no tempo futuro, a vida eterna. Irmãos, não há investimento neste mundo que ofereça retorno assim. Não há bolsa de valores, não há carreira, não há prazer terreno que possa comparar-se a isto. Tudo que deixamos por amor a Cristo é como semente lançada em terra boa, morre para dar fruto abundante. Mas Jesus não termina por aí. Ele acrescenta uma advertência que deve ressoar em nossos ouvidos. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros. Quantos de nós, meus irmãos, nos consideramos primeiros? Quantos de nós, por termos nascido em famílias cristãs, por frequentarmos a missa, por conhecermos as Escrituras, quantos de nós pensamos, no fundo do coração, que já temos nosso lugar garantido no reino? Jesus vem nos dizer: o reino não é conquistado por direito adquirido, o reino é recebido por quem se humilha, por quem se doa, por quem se faz pequeno e servo. Aquele que se acha primeiro, talvez por sua teologia impecável, por seus rituais perfeitos, por sua moral exemplar, corre o risco de descobrir, no último dia, que estava em último lugar no coração de Deus. E aquele que se considera último, o pecador arrependido, o marginalizado, o que nunca teve acesso às Escrituras, mas ama com todo o coração, pode surpreender a todos e ocupar o primeiro lugar no banquete do reino. Hoje, quando você terminar esta homilia, Jesus não fará a mesma pergunta que fez ao jovem rico
a mesma que Pedro respondeu com coragem: O que você está disposto a deixar por mim? Talvez não seja uma casa, ou um campo, uma família, talvez seja o orgulho que nos impede de pedir perdão, talvez seja o ressentimento que carregamos há anos, talvez seja a ambição desmedida que nos consome, talvez seja o medo que nos paralisa, talvez seja o pecado que nos escraviza e que a cada domingo prometemos abandonar. Mas na segunda-feira já estamos de volta. Jesus não pede que deixamos tudo para nos punir. Ele pede que deixemos tudo para nos libertar, porque Ele sabe, e nós sabemos no fundo da alma, que quanto mais seguramos neste mundo, menos espaço temos para segurá-lo a Ele. Meus irmãos, há uma cena na vida de São Francisco de Assis que ilustra perfeitamente este Evangelho. Certa vez, Francisco encontrou um leproso no caminho. A princípio, sentiu nojo e quis fugir. Mas então, movido pelo Espírito, desceu do cavalo, beijou as chagas do leproso e deu-lhe tudo o que tinha. E naquele momento, diz a biografia, sentiu um doce perfume invadir sua alma. O leproso desapareceu e Francisco compreendeu: fora Jesus mesmo que eu beijei. É assim o seguimento de Cristo. Quando deixamos nosso conforto para servir o necessitado, quando abandonamos nossa vontade para fazer a vontade do Pai, quando renunciamos ao nosso egoísmo para amar como Ele amou, é Jesus que encontramos, é Jesus que beijamos, é Jesus que recebemos. Que a Virgem Maria, aquela que deixou tudo, seus planos, sua segurança, sua vida tranquila em Nazaré, para dizer: Eis aqui a serva do Senhor, nos ajude a dizer o mesmo. Que ela nos ensine que deixar tudo por Jesus não é perda, é ganho, não é morte, é ressurreição, não é o fim, é o começo. E que no último dia, quando o Senhor nos chamar pelo nome, possamos ouvir de sua boca aquelas palavras que são a coroa de toda a existência. Venha, bendito de meu Pai, possui o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe.